Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Desejo que vocês, de fato, sejam edificados pela palavra do Senhor, confrontados, encorajados. Nós sabemos que muitas são as investidas de Satanás contra a família, contra o ensino bíblico em relação às nossas crianças. E, obviamente, nós temos que zelar para que a palavra do Senhor seja pregada de maneira coerente, de maneira clara para cada uma delas, e que elas sejam, de fato, alicerçadas em uma boa teologia, em uma compreensão adequada das Escrituras. Então, antes de mais nada, permitam-me me apresentar. Me chamo Rezev, eu sou pastor da Igreja Batista Fundamentalista lá no Passaré. A minha esposa e os meus filhos ainda não chegaram, porque hoje nós estávamos tendo acampamento de criança lá, então eu vim um pouquinho antes para não chegar atrasado. Daqui a pouquinho eles aparecem por aí. A minha esposa é a Laís, e nós temos a Ágata, a Eloá, o Abner, o Emanuel, e tem mais uma flechinha no forno. Então nós temos 5 flechinhas que o Senhor nos deu, para a glória dele, e nós estamos muito felizes com isso, né? Acabamos de descobrir a 5ª flecha. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Hoje nós vamos meditar do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das casas e nas tuas portas. Vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, colocamos, ó Pai, diante de Ti, a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra, ó Pai, possa nos moldar de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida que de fato glorifica o Teu nome. Não nos permita, ó Pai, ser meramente ouvintes da Tua palavra. Nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra. Nos ajuda a, de fato, nos preocuparmos com a educação bíblica, ó Pai, com a educação cristã, a educação que procede daquilo que foi a Tua própria revelação para cada um de nós, Senhor. Nos auxilie, Pai. É o que nós pedimos, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de educação cristã, por diversas vezes esse tema, educação cristã, é confundido como se fosse apenas algo relacionado à educação secular, à educação de matérias corriqueiras e também de uma perspectiva bíblica. Mas, na verdade, o crente, ele vive para a educação. Quando nós olhamos para o modo como o Senhor Jesus Cristo nos instrui na sua palavra, a grande comissão, todos conhecem lá em Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor deixa claro que é missão do crente receber instrução de Deus e transmitir instrução de Deus. Não existe a possibilidade de um crente ser alguém que está separado da educação. Eu gosto de olhar dessa perspectiva, e como alguns atribuem a Spurgeon essa frase, ele dizia, né? Ou alguém é um missionário, este crente é um missionário, ou ele é um impostor. E a verdade é que ser missionário e todas as outras coisas que é ser cristão, incluem o processo de ensino. Inclui o processo de educar. Afinal de contas, Deus deixou a sua vontade revelada para nós, e uma vez que a sua vontade é revelada para nós, nós devemos não somente viver essa verdade, mas transmitir essa verdade. E por que eu quero ressaltar isso? Porque diversas vezes as pessoas colocam a educação cristã em um patamar ou numa prateleira, onde apenas algumas pessoas são responsáveis. Isso não existe. Educação cristã é para todo crente.
Todo crente foi chamado a ensinar a palavra de Deus, todo crente foi chamado a viver a palavra de Deus. Portanto, não existe a possibilidade de eu não me envolver com o ensino bíblico, de eu não me envolver com o ensino daquilo que o Senhor Deus já me ensina por meio da sua palavra, através de homens fiéis que propagam a sua palavra para nós. Então, meu objetivo é para que tanto os pais como os professores, e quem são os professores? Todos os crentes. O meu objetivo é que vocês saiam daqui de fato olhando para a sua própria vida e fazendo uma análise. Eu quero que a vida de vocês seja um reflexo daquilo que de fato vocês acreditam. Porque o que a palavra de Deus nos mostra, e nós vamos ver aqui nessa passagem de Deuteronômios, é que uma vez que o meu coração está cheio da vontade de Deus, está cheio da palavra de Deus, naturalmente isso transbordará pela minha boca e eu ensinarei, tanto com palavras, como também por meio da minha vivência diária, através dos meus atos. Então nós veremos aqui, baseado no texto de Deuteronômios, 3 coisas que talvez sejam mais fáceis de você relembrar. Primeiro, qual é o fundamento da educação cristã. Segundo, qual é o conteúdo da educação cristã. E terceiro, qual é o método da educação cristã. Começando então pela parte do fundamento dessa educação cristã, nós precisamos entender que o amor ao Senhor, o amor exclusivo ao Senhor nosso Deus, é a fundamentação, é a base que nós temos para educarmos biblicamente, para educarmos de modo que glorifique ao nome do Senhor. Volte aí comigo para o texto, no versículo 4 e o versículo 5, e olha o que o texto nos diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. O texto aí, essa perícope que nós estamos lendo, começa dizendo, ouve, Israel. E esse chamado a ouvir é talvez similar ao que muitas vezes a gente como professor, nós como pessoas que estão liderando determinado local de ensino, nós fazemos, ei, tá vendo? Todo mundo levantou a cabeça, prestou atenção, é mais ou menos isso que Deus está fazendo. Ei, ouve, Israel, presta atenção no que eu vou te falar. A única coisa que você precisa ter como base da sua vida está alicerçada no próprio Deus. Então, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Essa deve ser a base, essa deve ser a estrutura fundamental da nossa vida e da educação cristã. Acontece que existem muitos outros deuses querendo ocupar o lugar do Senhor. E aí, existe uma forma como a palavra do Senhor nos leva a refletirmos sobre a nossa própria vida, que é, a partir do modo como nós vivemos, verificarmos de fato a quem é o Senhor que nós servimos. Por diversas vezes é fácil você dizer, eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Ele é o meu único Senhor. Mas você deve se perguntar, será? Será que de fato o meu Deus é o meu único Senhor? Será que a minha vida tem como propósito base a glorificação do nome dEle, a vida para Ele? E por que nós devemos refletir sobre isso? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o dinheiro, a Bíblia coloca o dinheiro como algo que tem um potencial grandiosíssimo de ser confundido com um Deus na nossa vida. Portanto, a palavra de Deus chega a dizer, você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Sabendo dessas coisas, a gente deveria partir de um pressuposto. O pressuposto de que as nossas atitudes são forjadas por aquilo que nós somos. E esse pressuposto é muito bem estabelecido pelo apóstolo Paulo na carta de Paulo aos Efésios. A primeira metade da carta, o apóstolo Paulo dedica tempo para explicar quem nós somos, qual é a nossa identidade em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar como se dá o processo de interação da Trindade para conosco, ele vai mostrar que nós fomos escolhidos pelo Pai, nós fomos redimidos pelo Filho, que nós fomos selados pelo Espírito, ele vai mostrar que a integração da igreja é fruto dessa identidade que nós temos no Senhor. Então, na segunda metade da carta, ele vai mostrar que esse ser faz com que nós tenhamos determinadas atitudes. Então ele vai mostrar, porque nós somos essas coisas que ele disse na primeira parte da carta, nós então somos pessoas que abandonam a mentira,
Nós somos pessoas que antes podíamos furtar, mas agora nós não furtamos mais. Nós trabalhamos com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que eu tenha como ajudar os outros. E aí ele vai dando vários exemplos. Ele dá exemplo do relacionamento, então, nosso para com Deus, o relacionamento nosso para com o nosso cônjuge, com o nosso senhorio, com os nossos filhos. Todas as áreas da vida, na prática, são influenciadas por aquilo que eu sou. E aí, recentemente eu escutei um grande amigo meu pregando nesse texto, e ele falou assim, olha, é comum que a maioria das pessoas tenham escutado uma frase ao decorrer da sua vida, que é o seguinte: meu filho, estude para ser alguém na vida. Alguém aqui já escutou essa frase? Já escutaram? Certo. Quando normalmente essa frase é dita, por diversas são as vezes, que as pessoas que dizem essa frase, dizem na melhor das intenções, normalmente são os pais, né, que dizem essa frase. Dizem na melhor das intenções, olha, eu desejo que o meu filho tenha um futuro que seja bom, um futuro tranquilo e tudo mais, só que por diversas vezes isso também esconde qual é a motivação da vida. Se ter a capacitação do ensino, da educação, seja ela vinda por meio de crentes ou não crentes, se eu acho que para ser alguém na vida eu preciso estudar, eu deveria começar a me perguntar, calma aí. Então, as pessoas que não tiveram o mesmo acesso à educação que eu tive, quer dizer que essas pessoas não podem ser alguém na vida? Será que, de fato, essa educação, o acúmulo de determinadas matérias na minha mente, é o que me faz ser alguém na vida? A palavra de Deus nos deixa claro, portanto, que sermos alguém de sucesso diante do Senhor é sermos alguém que ouve a sua vontade e que vive a sua vontade. E isso pode ser feito até mesmo por uma pessoa que é analfabeta. Isso pode ser feito por alguém que nunca teve acesso a nenhum tipo de formação formal. Portanto, nós devemos lembrar, sim, é importante o estudo, sim, é importante o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento intelectual, mas nós devemos entender qual é o nosso fundamento. O nosso fundamento é o reconhecimento de quem é o nosso Senhor. E uma vez que nós reconhecemos quem é o nosso Senhor, nós vamos entender o que esse Senhor quer de nós. Porque, afinal de contas, se nós usamos o termo Senhor, nós estamos dizendo que Ele domina sobre nós. Ele domina sobre o que nós devemos pensar, Ele domina sobre o que nós devemos sentir, Ele domina sobre o que nós devemos fazer. Portanto, se as minhas práticas não condizem com aquilo que Deus está dizendo que eu viva praticando, se o meu sentimento não corresponde àquilo que o meu Senhor diz que é para eu sentir, se os meus pensamentos não condizem com aquilo que o meu Senhor diz que é para eu pensar, eu devo me perguntar, será que o meu Deus é de fato o Deus que eu digo ser? Será que de fato Ele é o meu único Deus, o meu único Senhor? Ou será que existem outras coisas no caminho tentando atrapalhar? Será que eu de fato tenho o Senhor Deus como fundamento da minha vida? E aí, quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo diz, onde fica claro para todos nós que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, nós deveríamos entender que o motivo da nossa existência só encontra sentido em Deus. E uma vez que o motivo da nossa existência só encontra motivo nele, nós deveríamos traçar todos os nossos planos convergindo para a glorificação do nome dele. Só que nós somos pecadores, irmãos. E uma vez que isso é um fato na nossa vida, todos nós somos pecadores, por diversas vezes nós vamos lá e vamos desviar o foco de onde deveria estar. E aí nós passamos talvez a desejarmos mais aquilo que pode acontecer no pouco período, no curto período que nós vamos viver aqui, e esquecer daquilo que realmente é o propósito pela nossa existência, que é o relacionamento com o Senhor. Eu gosto muito de dar uma ilustração, mas nessa noite não vai ser possível. Porque essa ilustração usa o cabo do microfone. E o microfone aqui está sem cabo. Opa, obrigado. Então eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que esse microfone tem um cabo. Esse cabo é gigantesco. Ele saiu aqui, pegou a avenida, começou, foi até Fortaleza, e daqui a pouco ele cruza o oceano, e daqui a pouco ele vai dar voltas e mais voltas no planeta Terra.
Daqui a pouco a ponta do cabo vai em direção ao espaço, e ele continua navegando e navegando, navegando, e ele sai da Via Láctea, e ele começa depois a ir a outras e outras constelações. Imagina que esse cabo, ele não tem fim. Esse é o tempo de vida que nós temos, não aqui na Terra, mas o tempo da nossa existência. Deus nos fez para sermos seres eternos. Acontece que nós gastamos muita energia pensando em como é que nós vamos estudar muito bem o que eu vou ser, planejar muito bem e me preparar, porque chegando bem aqui, eu quero ser aquilo que a minha mãe disse que eu devia ser, alguém na vida. E sendo alguém na vida, eu vou ser uma pessoa muito bem empregada, eu vou receber um bom salário, e uma vez que eu tenho um bom salário, ou eu fiz o meu próprio negócio, eu vou juntar dinheiro, porque nessa fase aqui da minha vida, eu vou conseguir me aposentar, para que nessa outra fase da minha vida, eu possa finalmente descansar. O que é isso aqui comparado com toda a eternidade? Nada. Se nós não vivermos aqui pensando na eternidade, nós estamos demonstrando que nós não estamos sendo sábios quanto ao propósito que Deus nos deu para viver. Eu gosto muito quando o salmista diz: Senhor, nos ensina a contar os dias, a fim de que nós alcancemos corações sábios. Por que contar os dias? O que contar os dias tem a ver com sabedoria? Simples. Se eu entendo que essa minha vida passa, e ela passa muito rápido, eu não vou ficar gastando meu tempo com qualquer coisa. Eu não vou ficar vivendo de qualquer maneira. E ter a Deus como fundamento de tudo é a base para que eu utilize bem o meu tempo para a glória dEle. Então o Senhor nos chama, e aqui no caso, está chamando o povo de Israel ali, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a lembrarem quem é o fundamento da vida deles, por qual motivo eles existem, por que eles vivem. E eu quero chamar você a fazer a mesma coisa. O Senhor, o Deus quem você diz que serve, de fato Ele é o único Senhor da sua vida, ou tem outra coisa tentando ocupar o lugar do Senhor? Será que você tem pensado muito no Senhor? De maneira geral, irmãos, a coisa que mais ocupa a nossa mente é, de maneira geral, aquilo que nós mais servimos. Às vezes, é o relacionamento com o cônjuge, às vezes são os filhos, às vezes é o trabalho. Muitas são as coisas que podem ocupar a nossa mente e nos privar de pensar no Senhor, nos privar de pensar numa vida para o Senhor e não para nós mesmos. E aí o Senhor nos chama a viver essa vida para a glória dEle, demonstrando essa preocupação através do nosso amor. O nosso amor deve ser demonstrado em tudo. Eu devo amar ao Senhor Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu devo amar a Deus em toda a minha esfera prática. E aí, eu quero que você entenda. Se nós somos pais, se nós somos professores, se nós queremos de fato instruir os nossos filhos, as nossas crianças, na disciplina e no temor do Senhor, nós devemos lembrar que nós precisamos primeiro não sermos hipócritas. Não sermos alguém que está lá na frente da criança dizendo faça isso, faça aquilo, enquanto nós mesmos não fazemos. Enquanto nós mesmos não estamos dispostos a viver para a glória de Deus. Olha, uma das situações mais constrangedoras que eu já vivi na minha vida foi quando eu estava no Ministério Infantil lá da igreja do Henrique Jorge. E aí, eu dava uma sequência de aulas e tinha uma escala e eu passava um período sem dar aulas, depois retornava. E teve uma das crianças que eu sempre incentivava ela na memorização de versículos, né? E todas as vezes que ela chegava sem ter memorizado o versículo, eu dizia, rapaz, como é que você deixou acontecer isso? Como é que você não memorizou e tudo mais? E aí, numa das vezes que eu não estava dando aula, ele chegou para mim e disse assim, tio, o senhor decorou o versículo? Aí eu disse, não. Tio, o senhor não decorou o versículo? Eu, não. Qual foi o versículo da semana? O versículo da semana foi... Aí ele disse, quantas são as vezes que a gente só faz quando a gente está responsável?
Quantas são as vezes que nós somos tentados a só estudar a Bíblia quando a gente vai dar aula no Ministério Infantil? Quantas são as vezes que você só é tentado, né, a se preparar para louvar ao Senhor quando você está aqui dirigindo o louvor, cantando junto dos irmãos? Irmãos, a nossa vida é um culto de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos lá para a carta aos Romanos, no capítulo 12, o nosso culto ao Senhor se dá quando nós damos a nossa própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Portanto, quando o texto diz que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, ele está dizendo que em tudo que eu for fazer, eu devo demonstrar que eu amo ao Senhor. Ao ponto de, quando eu for comer, eu devo glorificar a Deus. Quando eu for beber, eu devo glorificar a Deus. E quando eu for jogar bola, eu devo glorificar a Deus. Há algumas pessoas, há umas más línguas que dizem que você, querendo conhecer um crente de verdade, é só você botar os homens para jogar futebol e botar as mulheres para jogar carimba. Eu não sei se é o caso de vocês, mas realmente eu já passei em alguns locais que é manifestado algumas coisas intensas nesses momentos. Mas quando nós olhamos então para o chamado que o Senhor nos faz, para refletirmos quem é o Senhor da nossa vida, nós devemos entender, o motivo pelo qual nós vivemos é Ele, e portanto, a partir dele se desdobram todas as outras coisas. Então, antes de eu querer ensinar o meu filho a amar a Deus, antes de querer ensinar o meu aluno a amar a Deus, eu devo ser aquele que está preocupado em amar a Deus. Será que eu tenho amado de fato ao Senhor? Será que eu tenho servido de fato ao Senhor? Será que a minha mente está nele em todo o tempo? Será que o meu coração está nele em todo o tempo? Será que as minhas atitudes estão nele em todo o tempo? Nós devemos fazer uma constante autoanálise. Irmãos, nós não perdemos a fé, mas a palavra de Deus nos chama para a autoanálise, porque muitas são as pessoas que se enganam, afirmando temerem ao Senhor, quando a sua vida demonstra que elas não amam ao Senhor, não vivem para o Senhor, não estão preocupados com o Senhor. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós devemos lembrar, que o fundamento dessa educação cristã é o amor exclusivo ao Senhor. Todos os meus outros amores devem ser uma consequência ao amor que eu tenho a Deus, ao temor que eu tenho a Ele. A segunda coisa, portanto, que nós vamos ver é que o conteúdo da educação cristã também já foi estabelecida pelo próprio Deus. E que conteúdo é esse? A própria palavra de Deus habitando em nosso coração. Olha aí o que é dito no versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Entenda, uma vez que eu amo ao Senhor de todo o meu coração, uma vez que eu amo ao Senhor de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, a consequência natural disto será ter a palavra dele no meu coração. Quantas são as vezes que nós vemos em EBFs, em salas de escola bíblica dominical, no culto infantil, os professores ensinando para as crianças: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E aí o professor vai e diz: filho, criança, ame a palavra de Deus, aprecie a palavra de Deus. Vai lá, em outra aula, vai apresentar o Salmo 1 e vai dizer: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E você vai e explica, e fala da importância, e você quer ser um bom professor, você quer ser alguém que vai ser usado por Deus como um instrumento na mão dele, mas talvez esse amor seja um amor teórico, oferecido de boca para aqueles que lhe escutam, mas não seja um amor prático que preenche o seu coração. Quantas são as pessoas que não já ouviram a palavra de Deus dizendo: a boca fala do que está cheio o coração? Deus nos ensina isso, não ensina? Normalmente, quando eu escuto mais frequentemente, em alguns locais onde eu vou, essa frase, esse versículo, as pessoas costumam usar isso até como uma forma de indireta.
Olha, se falou isso aí, é porque a Bíblia diz. A boca fala do que está cheio o coração. É triste pensar que este versículo é lembrado todas as vezes que a gente está falando de coisas ruins sendo proferidas. Porque se o nosso coração está cheio de coisas boas, coisas que vêm da parte de Deus, do conteúdo que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus está me ensinando? Que o que sairá da minha boca é aquilo que está no meu coração. Portanto, se eu amo a Deus de todo o meu coração, a palavra dele encharcará o meu coração, preencherá o meu coração e transbordará pela minha boca aquilo que está dentro do meu coração. Estas palavras que estão no meu coração, elas não serão apenas internalizadas em termos de acúmulo de informação, mas elas serão informações utilizadas para transformar o meu viver. Por isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque é possível você ter muita informação bíblica registrada na sua mente e ainda assim não viver nada do que a palavra de Deus diz. Uma das coisas que aconteceu alguns anos atrás, que foi impactante para mim, é de um autor que eu tinha alguns livros dele que eu gostava muito do conteúdo que ele escrevia. O nome dele é Joshua Harris. Eu creio que alguns devem conhecer. Ele é o autor daquele livro Disse Adeus ao Namoro, aquele outro livro Cave Mais Fundo, esse eu acho que é mais conhecido da maioria. E aí, de repente, eu fiquei chocado com a notícia que ele tinha abandonado a esposa. Isso já foi algo muito chocante. Daqui a pouco, ele noticia que ele tinha abandonado a fé, que ele não cria naquilo que ele tinha escrito durante décadas da sua vida. Depois ele anunciou que ele agora fazia parte do movimento homossexual. E cada vez mais ele só se afundava. E aí eu li uma vez, eu não lembro se eu li ou se eu assisti uma entrevista dele, onde ele estava num desses ambientes, né, com o movimento LGBT, e aí eles, sabendo de qual era o passado do Joshua Harris, começam a falar sobre, olha, como é que pode, né, as pessoas acreditam que a Bíblia condena a homossexualidade, tentando fazer com que ele dissesse, realmente a Bíblia não condena. E ele foi lá e disse, não, eu não acredito mais na Bíblia, mas a Bíblia afirma exatamente isso. Ele tinha a perfeita informação sobre o que a Bíblia diz, mas ele não vivia o que a Bíblia diz. E você precisa ter cuidado, porque você pode ter a perfeita informação sobre o que a Bíblia diz e não viver o que a Bíblia diz, o que o Senhor nos ensina. Sermos ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus, não nos beneficiará em nada, porque a nossa vida deve ser para a glória dele. Então, a educação cristã deve ser o transbordar desse amor que preenche o nosso coração com o conhecimento de Deus por meio da sua palavra e faz com que seja natural a transmissão para outras pessoas. Você não precisa ser um grande orador, você não precisa ser alguém que tem facilidade na eloquência em qualquer que seja o ambiente, mas naturalmente, alguém que ama muito a Deus, alguém que está cheio da sua palavra, facilmente falará em todo tempo, em qualquer circunstância. É muito bom quando você vai evangelizar alguém, especialmente os católicos, né? E eles dizem assim, não, para ti tudo é a Bíblia. Quem dera se todos os crentes escutassem isso com mais frequência. Quem dera que os crentes fossem pessoas que incomodassem, porque tudo aquilo que ele fazia, que ele pensava, que ele sentia, tivesse uma justificativa bíblica. Então, numa conversa de amigos, no trabalho, no grupo lá do futebol, ou qualquer coisa do tipo, rapaz, por que tu está falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia diz isso. Rapaz, por que tu agiu assim? Eu agi assim porque a Bíblia fala para eu agir assim. E você vai ver pessoas olhando e vendo com estranheza. Tudo que pensa, tudo que fala, tudo que sente, tem um fundamento que é o amor a Deus, e como conteúdo desse amor a Deus, vem a palavra do Senhor. Então, se eu amo o nosso Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças,
naturalmente a palavra de Deus será preencherá meu coração. E naturalmente eu não estou falando automaticamente. Entende a diferença entre as duas coisas? Algo pode ser natural, no sentido de desejo, interesse, mas não é automático. Se eu quero de fato ter muito conteúdo bíblico para glorificar o nome do Senhor, eu preciso ser alguém que estuda a palavra, que dedica tempo para o estudo da palavra, que ouve, que medita na palavra de Deus, que não é apenas uma pessoa que senta, finge que ouve o pastor, por diversas vezes na hora da mensagem concordo com a cabeça, mas se você, mesmo mostrando o texto para essa pessoa e dizer assim, o que o texto fala, o que você aprendeu com esse texto, muitas são as vezes que essa pessoa não vai lembrar. E era um desafio para mim viver e ser filho de um pastor. O meu pai tinha um hábito saudável, mas difícil, que depois do culto, ele chegava em casa e sentava a gente no sofá, dizia assim, o que foi que eu preguei hoje? Ai de nós se não soubéssemos. E aí tinha algumas semanas que a gente não sabia muito bem, dava enrolada, né? Hoje em dia quando eu faço isso, meus filhos chegaram ali, ó. Hoje em dia quando eu faço isso com meus filhos, é comum, vez ou outra, eles dizerem assim, pai, hoje lá na salinha, a tia falou sobre Deus. Eu disse, foi mesmo? Sobre Deus. Eu disse, poxa, tu prestou atenção? Prestei. Foi sobre Jesus, sobre Deus e sobre a Bíblia. Eu disse, o combo, né? Tá certo. E aí, às vezes o meu pai ia lá e fazia esse desafio e a gente tinha que dizer o que nós pregamos, o que ele havia pregado. Só que, quanto mais atento nós ficávamos, e mais difícil era ele pegar um escorregão nosso, às vezes ele dizia assim, rapaz, hoje eu vi que tu prestou atenção na mensagem. Então eu não quero saber o que eu preguei hoje, eu quero saber o que eu preguei semana passada. Quantas são as vezes que nós sequer paramos para pensar no que foi lido? Quantas vezes que nós sequer paramos para meditar de fato na mensagem? Irmãos, é como se quando nós não fizéssemos isso, a gente nos alimentasse somente de fast food. Uma comida rápida, mas que não tem muita nutrição, que não vai promover muita saúde, e que logo parece que eu já estarei com fome novamente. O problema é que é fácil ter fome para comer mais um hambúrguer, mas nem sempre é fácil ter a fome para querer mais um capítulo, meditar em mais uma passagem, porque isso é consequência do meu amor a Deus sobre todas as coisas. Então nós devemos nos ajoelhar diante do Senhor e clamar, Senhor, me ajuda, eu não tenho tido fome pela Tua palavra, e não tenha medo de dizer isso para o Senhor, afinal de contas, Ele já sabe, não vai ser uma novidade para Ele não vai ser pego de surpresa. Se você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, não estou com fome da Tua palavra, Deus vai olhar para ti e vai dizer, eu percebi, estava vendo, você não está com fome realmente. Nós deveríamos ser mais persistentes na oração, principalmente no que diz respeito a orarmos coisas que Deus já afirmou ser a sua vontade. E todas as vezes que nós oramos de fato, clamando pela vontade de Deus, revelada na sua palavra, Ele nos promete que isso acontecerá. Mas não é orar de qualquer maneira, é orar confiando na palavra de Deus, desejando a palavra de Deus, vivendo, praticando a palavra de Deus. Então, em todo o tempo, irmãos, nós devemos entender que o fundamento é o nosso amor a Deus. É Deus que está acima de todas as coisas. Em segundo lugar, o conteúdo da minha vida e da educação cristã que eu vou promover, que eu vou receber, deve ser a revelação de Deus por meio da sua palavra. E terceiro, o método que Deus estabelece para que essa educação cristã seja dada, está aí dos versículos 7 até o versículo 9. E assim as ensinarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. É muito interessante quando você lê o 6 e o 7, logo na sequência, porque presta atenção no que é dito.
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás. Quando ele diz e as ensinarás, ele não está falando, então você deve fazer isto. Ele está dizendo, vai acontecer isto. Se eu não estou ensinando, qual é a conclusão que eu devo chegar? Se eu não estou ensinando a palavra de Deus, se eu não tenho sido de fato um educador cristão, a conclusão mais óbvia que eu deveria ter à luz da própria palavra de Deus é que eu não estou com o meu coração cheio da palavra. E isso deveria me fazer refletir. Irmãos, é uma luta. Eu sei que é uma luta. Eu tenho compartilhado com a minha igreja, que muitas vezes as pessoas olham para o pastor e imaginam que o pastor está sempre empolgado para estudar a Bíblia, que o pastor está sempre empolgado para ensinar a Bíblia. Irmãos, isso não é verdade. Muitas vezes eu só estudo a Bíblia, e infelizmente eu digo que eu preciso lutar contra o meu coração, porque eu estudo a Bíblia muitas vezes porque eu tenho responsabilidades no ensino, mas não porque eu estou desejoso da palavra. Mas é um fato, que quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais desejoso eu estou da palavra dele. E eu não vou estudar só para os outros, eu vou estudar para mim mesmo. E como consequência de estudar a palavra de Deus por mim mesmo, eu falarei para os outros. Então, analise. Eu não tenho ensinado nada, eu não tenho falado da palavra, eu não tenho mostrado nada para ninguém. Em outras palavras, eu não tenho discipulado ninguém, mesmo sendo o mandamento do Senhor. Então, a palavra de Deus está dizendo que o meu coração não está cheio. Meu coração não está cheio, e eu preciso refletir sobre isso, pesar isto na minha mente, e começar a voltar para onde eu devo voltar, para a palavra de Deus, para o meu amor a Deus. E aí ele diz no versículo 7, que você vai ensinar falando, e esse processo de falar vai acontecer em todos os momentos do dia. Quando você sentar, quando você andar, quando você se deitar, quando você se levantar. Em outras palavras, o processo de educação cristã se dá em todo tempo. Porque todo tempo é tempo de ensinar a palavra de Deus. Quantas são as vezes que você está apressado para ir ao culto, aí o seu filho está na fase de querer aprender a amarrar o cadarço. Aí você, vai, amarra o cadarço. Cuida, vai, a gente está atrasado, bora, vamos, amarra o cadarço. Ah, meu filho, não, deixa que eu amarro para você. Não é verdade? Por quê? Ensinar é um processo que demora, que não basta eu ensinar uma vez, e que por diversas vezes, quando eu olho para o que a palavra de Deus me diz, eu vou ser lembrado, calma aí, o que eu estou ensinando nesse momento do cadarço para o meu filho? Onde é que isso poderia ter aplicabilidade bíblica? Talvez você tivesse a oportunidade de dizer assim, filho, me perdoe por estar lhe apressando, porque o papai falhou em remir o tempo. E aí eu não me preparei com antecedência para dar tempo a você amarrar o cadarço. E agora nós estamos atrasados e por conta disso você não vai poder treinar agora. E aí você vai ensinar o seu filho, poxa, então quer dizer que nós temos que calcular o tempo? Quer dizer que eu tenho que me preparar com antecedência para as coisas que eu vou viver? Era simplesmente amarrar o cadarço. Mas quando você vive e está cheio da palavra de Deus, é uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus. E aí, quando você coloca os seus filhos no quarto para dormir, e apaga a luz, o coro se levanta. Não apaga a luz não, papai. Eu estou com medo do escuro. E aí você vai aproveitar o simples apagar da luz e dizer, por que você está com medo? E você começa a levar o seu filho a refletir sobre o medo. E você talvez vai ter a oportunidade para dizer, olha, o papai também tem medo, a mamãe também tem medo. Existem momentos na vida que o medo, ele é benéfico. Ele é benéfico quando nós usamos para o propósito que Deus criou. Deus criou o medo para nos deixar atentos, vigilantes.
Mas todas as vezes que o medo nos impede de fazer aquilo que é a vontade de Deus, isso se torna pecaminoso. Era simplesmente apagar a lâmpada, se torna oportunidade para falar da palavra de Deus. Quantas são as vezes que você está no seu dia a dia e o simples recitar de um versículo traz à memória do seu filho aquilo que você já ensinou, e ele é transformado na sua atitude porque ele lembrou da palavra de Deus. Recentemente eu tenho dito muito um versículo para os meus filhos, Provérbios 13:1. Os 4 levantaram a cabeça, porque têm escutado muito esse versículo, que diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Talvez você esteja desperdiçando grandes oportunidades de educar biblicamente os seus filhos, porque você acha que culto doméstico se restringe a uma reprodução do culto congregacional. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, culto doméstico não é isso. Quantos são os pais que eu já conversei que dizem assim: não, pastor, eu não sei fazer um culto doméstico não. Porque às vezes na cabeça dessa pessoa, culto doméstico é ele primeiro passar meia hora cantando, depois ele vai ter preparado um sermão de 40 minutos, 1 hora, e aí depois ele vai lá e vai fazer as aplicações e tudo mais. Acreditem, irmãos, se você ler um versículo com seu filho, se você cantar uma música com seu filho, se você explicar esse texto, se você orar a respeito desse texto, você fez mais do que a maioria esmagadora das pessoas tem feito. E acredite, pode parecer pouco, mas o que mais importa não é a quantidade de tempo que você gasta no tempo doméstico, mas sim a constância com que você faz isso. E por que eu digo isso? O que é que vai me nutrir melhor? Comer todos os dias ou comer uma vez por semana? O que é que vai me nutrir melhor? Comer todos os dias. Ainda que nessa única refeição que eu faça por semana, eu coma 3 quilos de comida, que é praticamente impossível, eu não vou conseguir digerir direito, eu não vou conseguir processar direito, eu não vou conseguir tirar os nutrientes adequados para isso, eu vou passar fome no resto da semana. Portanto, acreditem, é muito mais proveitoso você ensinar o seu filho 10 minutos por dia, do que você não ensinar nada. E quanto mais você criar o hábito de separar um tempo, mesmo que seja um tempo de 10, 15 minutos, para fazer isso com o seu filho, mais natural será ao longo do dia você recapitular aquilo que foi ensinado. Você vai aprender a usar situações do dia a dia para ensinar o seu filho. Poxa, quantas são as vezes que nós desperdiçamos oportunidades? Uma das minhas filhas, ela tem uma habilidade assim gigantesca em ser um mussum. Todo mundo sabe o que é um mussum, né? Aquele peixe bem liso. Ela tem uma capacidade escorregadia de fugir das tarefas de casa. Então eu digo assim: crianças, está na hora de arrumar a casa. Aí vem um aqui, pega uma cor de um lado, o outro pega do outro, aí ela vai acompanhando aqui, ó, sem triscar no que está sendo carregado. E aí ela vai, depois volta para ali, e aí ela lê alguma coisa e faz outra coisa, e ela está sempre em movimento, mas ao mesmo tempo não fazendo nada. E aí você vai lá, chama o seu filho para perto, diz: você lembra do que a palavra de Deus nos diz? Que o preguiçoso sonha, mas nada alcançará. Você lembra do que a palavra de Deus diz? Que o preguiçoso não vai semear no inverno, e quando chegar o momento da cega, ele também não vai ter nada para colher, ele vai mendigar e ele não vai receber nada. Você lembra do que a palavra de Deus diz? E aí você tem oportunidades no dia a dia, em todo o tempo, de ensinar a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que o método de ensino é falando e andando, é falando e sentando, é falando e dormindo, é verdade. Todo tempo é tempo para discipular o seu filho, para ensinar a palavra dele. Quantas são as vezes que você está no trânsito
E você não está lá dizendo assim, o nosso culto doméstico hoje vai ser no carro. Mas acredite, você está ensinando ao seu filho. O problema é que nem sempre você está ensinando biblicamente o seu filho. Porque o seu filho está vendo quando você fica estressado com o trânsito. Seu filho está vendo quando alguém te fecha, como é que você reage. O teu filho está vendo quando o sinal parece que é uma eternidade para abrir, como você reage. O seu filho está vendo todas essas coisas. Quando você adoece, o seu filho está vendo como você reage. Recentemente, em uma das aulas do curso de professores que nós estamos tendo esse ano lá na nossa igreja, eu estava falando sobre essa questão do ensino por meio da vivência, né? Lembrem-se, a palavra de Deus nos diz que a evangelização, certo? É algo que nós devemos fazer. A palavra de Deus nos diz que eu devo anunciar a todos a mensagem do evangelho. Mas entendam, aquilo que eu vivo confirma ou não aquilo que eu falo. E às vezes você pode ser um excelente professor quando você fala, mas a sua prática destrói tudo o que você falou. Quando eu servi ao exército, era comum que eu visse pintado em algumas paredes lá, que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E quantos são os nossos filhos que vão olhar para práticas, por exemplo, quando você chegar para ele e dizer assim, vamos filho, para a igreja, é importante, vamos cultuar ao Senhor. E aí vai ter um dia que você vai estar em casa, o seu filho acordou mais cedo do que você, e aquela foi uma semana que passou e que foi muito difícil, e você está no domingo de manhã, muito, muito, muito cansado. E aquele mesmo filho que escutou você dizendo, filho, vamos cultuar ao Senhor, filho, vamos à igreja, vai olhar para você dizendo assim, minha filha, a gente vai para a igreja hoje só à noite, porque eu estou muito cansado mesmo, então hoje a gente não vai para a EBD. Aí esse mesmo filho que viu você dizendo que está muito cansado e que não vai para a EBD, é o mesmo filho que vai te ver acordando na segunda-feira, adivinha só, cansado ainda. E tu vai estar morto de cansado na segunda-feira, e esse teu filho que te viu cansado no domingo e não indo para a EBD, vai ver você cansado na segunda, levantando e indo trabalhar. Você não precisará dizer nenhuma palavra para o seu filho, mas você acabou de dizer para ele que é mais importante o trabalho do que o cultuar. Você não abriu a sua boca dizendo, filho, o trabalho é mais importante do que cultuar a Deus. Você nunca vai abrir a boca para dizer isso. Mas com suas atitudes, você pode ensinar isso. Portanto, irmãos, quando nós somos chamados pelo Senhor para ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, de fato, precisa ser um ensino contínuo em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo. A nossa vida é um culto ao Senhor. Então, sim, você precisa separar um tempo no seu dia para ter um culto doméstico. Mas o resto do dia não é um motivo ou um momento para você anular o ensinamento para os seus filhos. É para continuar. Quando você estiver no trânsito, quando você for ao banco, quando você for ao supermercado, todo local é local para ensinar a verdade bíblica do Senhor. Quando você vai ao supermercado, você pode ensinar para o seu filho a mordomia, que o Senhor nos fornece recursos para que a gente administre corretamente esses recursos, para que esses recursos nos beneficiem outras pessoas. Você está dentro do supermercado e está ensinando a palavra de Deus para o seu filho. Todo o tempo, todo dia, toda hora é hora de ensinar a palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a fazer essa autoanálise. Eu de fato tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Eu de fato tenho visto Deus como fundamento da minha vida? Depois, comece a pensar. A Bíblia de fato é o conteúdo da minha vida? De fato, a Bíblia é a minha regra de fé e prática, como eu afirmo? E terceiro, será que esse método que a Bíblia me ensina, de falar e demonstrar ao longo da minha vida, é o método que eu estou usando no ensino bíblico dos meus filhos? Se não tem sido isso a sua vida, eu quero ainda assim lhe encorajar. A palavra de Deus deixa muito claro que o nosso Deus é um Deus gracioso,
e misericordioso. Se você percebe que você não tem amado a Deus sobre todas as coisas, se você percebe que a Bíblia não tem sido o conteúdo da sua vida, se você percebe que você não tem ensinado as pessoas que estão ao seu redor, chegue com humildade ao Senhor e diga: me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque eu não tenho vivido dessa maneira. Me ajuda a viver dessa maneira. Me ajuda a ser intencional, me ajuda a não querer fazer só aquilo que é obrigado. Senhor, me ajuda a ter prazer na Tua palavra. Me ajuda de fato a Te amar, a Te temer. Me ajuda a me preocupar com os outros. É interessante que no começo do capítulo 6, aqui do livro de Deuteronômio, nós vamos ver que é falado sobre a preocupação com as próximas gerações, não só para com a dos meus filhos, mas com a dos meus netos. Eu devo estar o tempo todo preocupado como a palavra de Deus será levada adiante. Deus me chamou para ser instrumento, não por um curto período, mas por toda a minha vida. Ah, mas só que eu não tenho filhos. A igreja tem crianças, a igreja tem adultos, a igreja tem jovens, a igreja tem idosos. Você tem pessoas suficientes para educar de modo bíblico, para ser um educador cristão. A nossa vida como igreja seria muito mais forte se nós entendêssemos que a educação cristã não é papel somente do pessoal que faz parte do ministério infantil, ou daqueles que são responsáveis pelas aulas da EBD, ou dos pastores. Educação cristã é um chamado para todo crente. Todo crente. Reflita. Vá para casa e pense. Mastigue isso. Leve em consideração o que a palavra de Deus diz. Mas agora, se tudo isso que eu falei é algo real na sua vida, eu quero também deixar uma palavra para você. Persevere. Você não tem noção do quão benéfico é termos irmãos que amam a palavra de Deus e que estão ao nosso lado. Porque esses irmãos vão nos ensinar a também amar a palavra de Deus, a também amar o nosso Deus, a também mostrar para outras pessoas como é que se deve fazer isso. Por isso, irmãos, em todo tempo, lembre-se, quem é o seu Deus de fato? Para quem você tem vivido? Porque a partir daí, a partir desse fundamento, é que você começará a entender se você tem vivido uma vida para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Amém? Senhor, nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Teu nome em todo o tempo. Nos perdoa porque às vezes, ó Pai, nós tiramos o foco da eternidade, olhamos para aquilo que é temporário e falhamos, ó Pai. Senhor, concede a cada um de nós, crentes em Ti, que tenhamos a compreensão de que somos responsáveis pelo anúncio da Tua palavra. Trabalha na mente e no coração de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, Pai, para que eles assumam essa responsabilidade com seus filhos, com as crianças da igreja, mas também com os jovens, os adultos e os idosos, Senhor. É o que eu clamo a Ti, confiante que receberemos isso, porque nós sabemos que esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. É o Thales? Pastor. Só convidar você agora a meditar em tudo que foi ensinado. Obrigado, pastor, pela mensagem. Meditar em tudo que foi apresentado através da palavra do Senhor. E assim nós damos por encerrado o nosso culto hoje, convidando você à Escola Bíblica amanhã às 9h e o nosso culto às 18 horas.